Boa noite mais uma vez. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Nós vamos meditar sobre o tema hoje, uma vida com propósito, ou a vida com propósito. Nós vamos meditar em todo o texto da carta de Colossenses, no caso capítulo 4. Eu vou ler inicialmente do verso 1 até o verso 8. Gilmar, acho que pode baixar um pouquinho aqui para mim. Do verso 2, até o verso 8. Verso 2 até o verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades, e o seu falar seja agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Tíquico informará vocês de todas as coisas ao meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que lhes fortaleça o coração. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, ó Deus, e clamamos a Ti a manifestação da graça do Senhor nessa hora, Pai. Que a Tua palavra venha de encontro com os nossos corações, que Teu Espírito Santo atue, aplicando essa verdade sobre nós, ó Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, me use pela Tua graça e misericórdia como Teu instrumento, ó Deus, e que assim sejamos edificados no Senhor. É a oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos meditado nessa carta de Colossenses, e nós estamos chegando então ao fim. São 4 capítulos, nós estamos vendo aí já alguns domingos, verso a verso, texto a texto, desde o capítulo 1. E, de maneira geral, essa carta ela traz a seguinte ideia, e é muito importante que a gente compreenda isso para a gente compreender essa mensagem de hoje. Aquela igreja estava vivendo uma seguinte realidade: eles haviam conhecido o Evangelho, eles haviam entendido o que é o Evangelho, mas eles começaram a ser bombardeados por outras ideias. Essas ideias consistiam em filosofias neoplatonistas, essas ideias consistiam em religiosidade, em ritos religiosos, essas ideias consistiam em valores morais culturais. Ou seja, todas essas ideias eram apresentadas como forma de redenção do homem, como forma de salvação do homem. Deixa eu dar um exemplo para você sobre isso. O gnosticismo, por exemplo, que era uma das ideias que estava ali presente, dizia o seguinte: que você precisa conhecer, ter o conhecimento, buscar o conhecimento, porque através do conhecimento você então se torna livre, se torna alguém que se aproxima de Deus, se torna alguém que passa a entender quem Deus é. Também havia lá entre eles pessoas que diziam o seguinte: olha, na verdade você também precisa cumprir os ritos religiosos. Por isso, continuem sem comer carne de porco, como estava lá no Antigo Testamento. Circuncidem os seus filhos, e por aí vai, porque eles acreditavam que eram os ritos religiosos que iria trazer redenção ou salvação para o homem. E ainda existia um grupo que dizia o seguinte: olha, você precisa ser bom. Eticamente, moralmente, você precisa ser aceito pela cultura, pela sociedade que você está inserido, para que você tenha redenção. E todas essas ideias, quando a gente vai ouvindo, elas parecem fazer sentido. Só que o que Paulo diz é o seguinte: olha, a redenção, a salvação do homem não acontece em nada disso. Ela acontece na suficiência da obra de Cristo Jesus. Se não fosse Cristo rasgado os céus, vindo até nós, morrido na cruz, pagado todas as nossas dívidas, ressurreto ao terceiro dia, vencido a morte, e não estivesse Ele garantindo a nossa morada eterna, jamais qualquer um de nós seríamos salvos.
Então não são ritos, não são conhecimentos intelectuais, não são comportamento ético, moral, cultural, que vai salvar o homem, que vai redimir o homem, mas é a suficiência de Cristo Jesus. É a suficiência de Cristo Jesus. E sabe, meus irmãos, a gente tem vivido essa mesma realidade, ao ponto que nós somos bombardeados por diversas ideias, inclusive ideias cristãs, das quais Jesus não é o centro dessa mensagem. E isso confunde o nosso coração. Isso traz algum tipo de sentimento distorcido em nós, porque são discursos bonitos, são discursos que massageiam o nosso ego, são discursos que vão de encontro com o nosso problema, mas Jesus não faz parte desse discurso, e quando Ele não faz parte desse discurso, você descobre com o tempo que você na verdade está vivendo o vazio. Deixe-me dar um exemplo disso muito claro. Eu já falei isso há alguns domingos atrás, mas fim da década de 80, início da década de 90, começou um movimento muito forte no Brasil, no meio da igreja evangélica, chamado Teologia da Prosperidade. Essa teologia vendia a ideia de que todo cristão, uma vez que adorasse a Deus com fidelidade, ele seria próspero. Então esse cara sempre teria o melhor emprego, ele sempre teria capacidade de comprar a melhor casa, ele sempre galgaria, conquistaria e tal. E se ele por acaso não conquistasse, então a desculpa era: você tem algum pecado, você errou de alguma forma e deixou Satanás entrar na sua vida e acabou com tudo. O que as pessoas foram descobrindo com o decorrer do tempo é que esse discurso é tão vazio porque ele não traz completude, ele não traz significado por quem eu sou. Meu irmão, presta atenção. É verdade que todo rico e toda pessoa bem-sucedida, próspera, é completamente satisfeita com a sua vida? De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. As pessoas absolutamente prósperas, que conquistaram tudo que quiseram um dia na vida, elas não sentam e falam assim: pronto, é isso. Acabou, estou plenamente satisfeito. Em geral, essas pessoas continuam buscando respostas. Ainda existem perguntas precisando de respostas. Ainda precisa ter algo que satisfaça o coração. E a única coisa que preenche essa lacuna, esse vazio existencial, é Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo vem falando no capítulo 1, no capítulo 2, e já no capítulo 3 ele vem aplicando isso de forma prática para nós. Então, a partir do capítulo 3, Paulo fala assim: então deixa eu deixar uma coisa clara para vocês. Jesus é a mensagem da verdade. Qualquer mensagem onde Jesus não seja o centro, não é evangelho. Não ouçam essas pessoas. Essas pessoas vão fazer com que você se perca, com que você ande por um caminho, até você descobrir que o seu coração continua vazio e que você continua sem resposta. É Jesus que é a resposta. É Jesus que é a verdade. E somente Jesus é a resposta e a verdade. A partir do capítulo 3, ele nos mostra como esse evangelho aplicado às nossas vidas passa a fazer sentido. Então ele fala de como a gente se relaciona pai e mãe, como a gente se relaciona com a esposa, como a gente se relaciona com o marido, como a gente se relaciona no trabalho, como que é a nossa vida diária, como é que funciona. A partir do capítulo 3 ele explica essas coisas. E agora no capítulo 4, ele está concluindo essa carta, e normalmente quando ele conclui, Paulo tem essa ideia, ele faz duas coisas: ele destaca aquilo que ele julga mais importante, e ele sauda pessoas. E aí a gente vai descobrir algumas coisas aqui muito interessantes. A primeira delas é o seguinte: Paulo fala assim: olha, relacione-se com Deus. Como que ele diz isso? No verso 2 está escrito assim: dediquem-se à oração. Meu irmão, dedicar a oração aqui é você persistir de forma obstinada a uma vida de oração. Muitas pessoas, eu já tive essa conversa com algumas pessoas. As pessoas dizem assim: pastor, meu coração está meio frio. Sabe, eu estou precisando sentir Deus assim, sabe, que negócio assim de rupiar a nuca, que assim,
eu estou precisando sentir um trem desse. E assim, eu não sei mais o que eu faço. Eu falo assim, e o que você já fez? Ih, já fui igreja, eu já fui tudo que é campanha, eu já fui tudo que é pessoa de oração, eu só ouço música evangélica, e nada resolve. Pô, amigão, você está fazendo mais difícil, hein? Se eu quero ter intimidade, se eu quero conhecer, se eu quero ter amizade com Eli, qual que é a melhor forma de eu fazer isso? Conversando com Ele. Não é tão difícil assim, é? Poxa, se eu quero me relacionar com Deus, o que eu preciso fazer? Rasgar o meu coração diante de Deus. Qual é o problema? O problema é que muitos de nós ainda estão condicionados a algum discurso religioso e acham que oração tem a ver com rito religioso. Por exemplo, existem pessoas que só oram ajoelhadas. Tem alguma coisa de errada com isso? Não, tranquilo, show de bola. Mas tem gente que se não orar ajoelhado, acha que Deus não está ouvindo. Ou seja, o ajoelhar passou a ser o certo para fazer oração. Tomou o lugar da liberdade. Tem gente que para falar com Deus acha que tem que decorar umas palavras do dicionário. Ó grandioso altíssimo Deus, tu que és excelso sobre todas as coisas. Ó Deus poderoso, tu é... Tem alguma coisa de errado orar assim? Não, está tudo certo. O problema é quando isso faz com que a oração seja real. Não é, meu irmão. A oração é real por causa da obra redentiva de Cristo Jesus. Foi Ele que rasgou o véu, foi Ele que abriu contato direto com Deus, e é Ele que faz com que a nossa voz chegue ao Senhor. Não é a maneira que você ora, não é o tom que você usa, não é a forma que você faz, mas é Cristo. Mas o rito religioso muitas vezes tem atrapalhado a maneira de você orar. Porque você acha que tem que orar que nem um pastor. Você acha que tem que orar que nem aquele líder. Meu irmão, é conversar. É conversar. Mas Paulo parece que sabe que nós somos preguiçosos em fazer isso. E é por isso que ele usa essa palavra. Dediquem-se. É uma persistência obstinada, é um desejo inalterado, é uma vontade que não tem como mudar. Eu quero falar com o Senhor meu Deus, todos os dias. Sabe, e aqui deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Porque é muito comum a gente falar sobre oração e a pessoa fala assim, não pastor, mas você está doido, eu e Deus aqui, ó. Nós só, que é isso? Eu estou o tempo inteiro aqui, ó. Você está falando aí, eu já estou falando com Deus aqui. Ô cara pálida, deixa de ser mentiroso. Deixa eu explicar para você. Se você for casado, presta atenção nisso. Se você for casado, e sua mulher quiser conversar com você, e você estiver vendo o jornal, ou futebol, ou televisão, ou qualquer coisa, experimenta essa cena. Senta aqui, está vendo a televisão, sua mulher está sentada ali. Você está aqui, e ela falando, e você respondendo, aham, legal, não é isso mesmo, tem que fazer não sei o quê, parará. Como é que sua mulher vai se sentir? Eu amo meu marido, ele me dá tanta atenção. É assim? Ou você conversar com a pessoa, e a pessoa está com o celular assim, aham, não, estou te ouvindo, pode falar aí. Aham, não, beleza, não, só um minutinho, aham, legal, aham. Não, é isso mesmo. Vamos fechar. E aí tem gente que fala com Deus só assim. Você acha que essa oração é eficaz? Nunca. Não, estou o tempo inteiro aqui, ó. Pá, estou dirigindo aqui, pá. Não, meu irmão, presta atenção. Você está conversando com o Rei dos Reis, aquele que criou todas as coisas, aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a glória, toda a majestade. Se para ele você não tira um tempo específico para conversar, então você acha que ele é importante para a sua vida? É claro que não. Então não vem com esse, não, nós é brother, nós estamos juntos aí o tempo. Não vem com essa não. Falar com Deus é tirar um tempo específico para Ele.
Há algumas pessoas que até sugerem que você tem um lugar para você conversar com Deus, para as pessoas saberem o seguinte, ó, quando ele está naquele cantinho ali, não atrapalha não, que ele está conversando com Deus. É só questão didática, também não transforma o cantinho num lugar santo não, pelo amor de Deus. Está entendendo? Agora, como que eu oro? Como que é essa dedicação e oração? É orando, se relacionando com Deus, mas ao mesmo tempo estando alerta com tudo o que está acontecendo. Porque o outro problema é que às vezes a gente espiritualiza demais a vida, que parece que a gente tem que ficar à parte. Então a pessoa se torna ultra santa. A pessoa torna chata. Sabe, que é Deus, desculpa amigo, mas agora eu tenho meu momento com Deus, então eu vou dar uma orada aqui, fica tranquilo aí, tal. E a pessoa ora, e ela vai se separando, se isolando das pessoas, como se ela fosse mais santa, como se ela fosse mais pura, como se ela fosse mais... Não. Você ora, mas ao mesmo tempo você está alerta com o que está acontecendo. Você está vigiando o que está acontecendo. Você não está à parte do mundo, mas você está dentro dele. Senão a gente se torna como aquele povo lá nos Estados Unidos, os Amish. Já ouviram falar dessa galera? Esse pessoal se isola lá numa comunidade própria. Eles têm uma ideia de viver como no século XVIII, parece que é alguma coisa assim, não tem tecnologia e tal. E é isso. Não, o caminho não é esse. Então dedique-se à oração, esteja alerta e seja sempre agradecido. Que esse é outro problema. Como é que são as nossas orações? Pedido ou reclamação, né? A gente pensa que Deus é o Procon. Vim aqui fazer uma reclamação, Deus. O que foi? Não, essa mulher minha aqui não presta não, você tem que arrumar outra. É tipo isso. A gente só pede ou reclama. A nossa oração é isso, o nosso papo com Deus é isso. Eu fico pensando, Deus ouvindo, mas que cara chato, amigo. Não tem 36 anos essa pessoa. 36 anos reclamando da mesma coisa. Vai ser chato assim no inferno. Você sabe por quê? Porque parece que não reconheceu verdadeiramente a obra de Cristo. Porque se tivesse reconhecido, então seria um coração grato. Grato. Meu irmão, nós estamos falando com Deus por causa do que Cristo fez na cruz. Por causa do que Cristo fez na cruz. Tem um exemplo tão interessante sobre a oração. É um exemplo de Martinho Lutero. Martinho Lutero tinha um companheiro, deixa eu ver aqui o nome dele aqui. Friedrich Myconius, acho que fala assim. Esse Friedrich Myconius era companheiro de Martinho Lutero, lá para os anos de 1540. E ele estava com uma doença muito terrível e a ideia é que ele ia morrer. E aí ele escreve uma carta para Lutero e fala assim, Lutero, eu estou morrendo, então eu estou te avisando, para Deus abençoe você aí e tal, não sei se a gente vai se ver mais. Aí Lutero responde a carta do cara, olha só o que Lutero fala. Eu te ordeno que em nome de Deus viva, porque ainda preciso de ti na obra de reformar a igreja. O Senhor nunca permitirá ouvir que você está morto, mas permitirá que você está vivo. Permitirá ouvir que você está vivo. Portanto, estou orando. Essa é a minha vontade, que a minha vontade seja feita, porque busco apenas glorificar o nome de Deus. Veja bem, era um pedido de Lutero? Era um pedido, ele queria que o amigo sobrevivesse. Por quê? Porque o amigo era importante para a expansão do reino de Deus, para que a glória de Deus fosse manifestada. Sabe o que aconteceu com esse cara? Ele viveu mais 6 anos e ele morreu 2 meses depois que Lutero. Lutero morreu, o cara ainda estava vivo, meio manqueba, mas vivo. Meu irmão, oração é você despejar o que está no seu coração diante de Deus, mas é fazer isso visando sempre a glória de Deus. Por que você está pedindo o que você está pedindo para Deus? Por que você está pedindo o que você está pedindo para Deus? Qual é a sua motivação?
Qual é a sua motivação? Porque o problema não é pedir. Pastor, estou pedindo a Deus um emprego para eu ganhar 3 vezes mais. Benção, meu irmão, coisa boa. Por quê? Não, porque eu quero gastar tudo em farra. Mas, meu irmão, estou achando que Deus não sei se Ele vai nessa, não. Eu estou dando um exemplo bem esdrúxulo aqui para você compreender qual é a motivação da sua oração. Olha só o que Paulo continua dizendo aqui. Dediquem-se em oração, estejam alertas, sejam agradecidos, ao mesmo tempo orem também por nós que estávamos presos ali, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Olha só, Paulo estava preso por causa da pregação do Evangelho de Cristo Jesus, com outros companheiros, e tudo que ele fazia, que ele queria fazer era o quê? Continuar manifestando o Evangelho de Cristo aonde ele estava. E eles estavam falando: olha, ore por mim, ore pelos meus amigos aqui, para que a gente tenha oportunidade de pregar o Evangelho, para que a gente tenha oportunidade de falar disso abertamente. Ele não está pedindo para ser liberto da cadeia, ele está pedindo pela oportunidade de pregar o Evangelho. O que está na mente de Paulo, meu irmão? A glória de Deus. Qual é a motivação que Paulo tem ao pedir oração? A glória de Deus. Qual é a motivação que você tem ao pedir oração? Qual é? Você está entendendo a lógica da coisa? Se eu vivo para Deus, o meu propósito de vida é a glória de Deus, e para que isso aconteça, eu preciso me relacionar com esse Deus, visando a glória dele mesmo. Mas nós viramos uns pidões. A gente pede tudo para Deus. Você já orou para que a cidade de Séries seja impactada pelo poder do Evangelho de forma tal que isso se torne visível? Você já orou pedindo isso? Você já orou para Deus pedindo para que você seja usado como instrumento poderoso no meio da sua família, no meio dos seus amigos, para que o Evangelho de Deus se manifeste em você de forma tal que as pessoas sejam impactadas? Você já orou para que o reino de Deus seja manifestado através da sua vida? Qual é a motivação da sua oração? É bem verdade que a gente vê a história da Bíblia, e a história do povo de Deus, é interessante que às vezes Deus traz algumas dores mesmo, que é para despertar o povo a orar. Algumas vezes Deus trouxe inimigos, como você vai ver no livro de Juízes, por exemplo. O livro de Juízes é um livro que o povo estava bem, estava tudo jóia, tudo legal, eles estavam prósperos, e aí eles esqueciam de Deus. Eles não cumpriam mais a lei, eles não oravam mais, eles não estavam mais com Deus. Aí Deus levantava um povo inimigo, o povo inimigo vinha para a batalha, guerreava, o povo estava perdendo, Deus levantava um juiz, o juiz ia lá, libertava o povo, e assim ia o ciclo inteirinho, e a nossa vida continua sendo assim. Parece que para a gente orar, uma desgraça precisa acontecer. Eu preciso ter a notícia de um diagnóstico, eu preciso ter uma notícia ruim, eu preciso ter uma perspectiva negativa, aí a gente passa a orar. Porque se não for assim, a nossa oração não é real, não é verdadeira. O texto continua. Então, o meu propósito de vida é relacionar com o meu Deus. Como? Estando atento e sendo grato. Segundo ponto, comunique sobre Deus. Olha que coisa interessante. Sejam sábios no procedimento. Existiam muitas pessoas que estavam tentando persuadir aquela igreja de Colossos a viver por moral ética, a viver por religiosidade, a viver por filosofia. E aí Paulo está falando assim: deixa eu falar um negócio para vocês. Sejam arrogantes não. Sejam boas testemunhas daquilo que vocês pregam. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos. Sabe qual é o principal motivo das pessoas não irem na igreja?
Pessoas. O mau testemunho de pessoas. Talvez você já tenha passado por isso. Fulano, vão lá na minha igreja. Mas a sua igreja não é aquele cara, não está lá naquela sua igreja lá? Ele vai lá. Você está doido? Aquele cara é um picareta. Se aquele cara vai naquela igreja lá, então está doido. Eu não vou lá não. O duro é quando você é o picareta, né? Seja um bom testemunho. Sejam sábios no seu procedimento. Tem gente que quer falar do evangelho e enfiar a goela abaixo. Talvez você fez isso no Natal agora. Talvez você foi o chato da festa. Jesus não gosta disso aí não. Olha lá, rapaz, eita, rapaz, quando você chegar lá na hora do julgamento, eu estou até vendo. Entendeu? O cara é chato demais, o tempo inteiro ele apresenta o evangelho como se fosse algo punitivo, algo que não é gracioso, algo como se Deus não fosse amor. É sempre o papai do céu, está vendo? A gente está repetindo esse discurso, mesmo depois de adulto. E o seu procedimento está afastando pessoas do evangelho, ao invés de atrair essas pessoas do evangelho. Olha só essa frase. Se você fosse julgado por ser cristão, haveria evidência suficiente para condená-lo? Você ia ser condenado. Vai ter um julgamento. Esse cara disse que é de Jesus. Vamos ver as provas, vamos ver se é mesmo. Esse aqui não é não. Ele disse, Jesus é só domingo, amigão. Esse cara aqui, você está doido. Esse cara aqui é nosso, esse cara aqui é da galera. Esse cara aqui não tem nada de Jesus nele, não. Paulo está falando, comunique sobre Deus. Como? Em primeiro lugar, através de atitudes. Ele dá uma ênfase que o nosso procedimento tem que ser, sabe, com os de fora, principalmente com aqueles que não conhecem o Evangelho. Aproveitem o máximo todas as oportunidades. Aproveitar o máximo de todas as oportunidades não é você ficar o tempo inteiro falando assim, ó, Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva. Opa, tudo bom? Jesus salva, Jesus te ama, Jesus... Não. É você ter um procedimento legal, um comportamento legal, e as pessoas naturalmente vão te perguntar sobre algumas coisas. Eu passo por essa experiência de vez em quando. As pessoas chegam e falam assim, você é pastor, não é? Eu falei, sou. Parece não, mas sou. Então, é porque eu queria te perguntar um negócio. Amigão, oportunidade abriu, é agora. Pergunta. E ali a conversa vai embora. E ali você fala, amigão, deixa eu te falar, eu queria te indicar um livro para ler, você gosta de ler? Normalmente a pessoa, não, gosto não. Então tem um vídeo no YouTube, você gosta de assistir vídeo no YouTube? Não, gosto não. Então morre, estou brincando, não faço não. Estou brincando, empolguei. Meu irmão, aproveitar a oportunidade que aparece. Às vezes a gente está forçando situações. Comunica sobre Deus através do seu testemunho. Não só através do seu testemunho, mas também através do seu falar. Olha só que coisa interessante. Existe uma história de um pastor americano de Chicago, de 1946, chamado Dr. Hugenton. Eu acho que é assim que fala. Tinha um cara que estava querendo ir para a igreja desse pastor. Só que ele fez o seguinte, ele contratou um detetive particular. Ele tinha a ideia de que todo pastor era picareta. Isso há 60, 80 anos atrás. Imagina hoje. E aí ele contratou um detetive particular e mandou seguir o cara. Falou, eu vou, mas se eu descobrir que esse cara é aquilo que ele prega. E aí o detetive fez a investigação e chegou com um laudo lá e falou assim, é o seguinte, ele realmente é aquilo que ele prega. O cara foi para a igreja, se converteu e viveu o evangelho. Se as pessoas fossem fazer uma investigação particular da sua vida com Deus, elas iam chegar à conclusão de que você é aquilo que você prega, sim ou não? Não precisa responder não, só pensa, calma. Se entrega não, relaxa.
Esses dias eu recebi um testemunho que eu chorei. Eu compartilhei no meu grupo de discipulado, porque foi extremamente emocionante. O pastor Jean, pastor da Igreja Presbiteriana Luz, lá em Goiânia, que pregou aqui esse ano, no mês de março, ele tinha um filho, teve um filho com a sua esposa ano passado, agosto mais ou menos, e esse neném adoeceu, ficou internado, e ali, naquela luta, a médica que estava cuidando, percebeu que aquela criança não ia sobreviver. Mas a história era tão dramática que a médica se envolveu com aquele processo, e ela estava sofrendo com o fato de não poder ajudar a criança. E ela ia conversar com o pastor Jean e com a sua esposa, e o que acontecia é que o pastor Jean e a esposa consolavam a médica, e falava assim: olha, não se preocupe, nós confiamos no Deus eterno. Se Ele for curar, Ele vai curar, mas se Ele não for curar, Ele vai levar para os braços dele. E a médica disse que ficava indignada com aquele discurso. Ela falou: não, peraí, como que vocês estão pensando assim? Não, nós estamos confiando em Deus. Deus é o dono da história, e Ele vai fazer do jeito que Ele tiver que fazer, e o jeito que Ele fizer é bom. Passou uma semana, a criança de fato faleceu. A criança de fato faleceu. E a médica ficou atordoada com aquele testemunho, porque ela disse que foi dar a notícia da morte para os pais, e os pais choraram, claro, e fizeram uma oração agradecendo a Deus pela oportunidade de ter passado aquele período com aquela criança. Aquilo mexeu com a cabeça, com o coração daquela médica. Ela ficou, e disse que ela tem um vídeo, depois eu vou compartilhar aí nos grupos para vocês. E aí a médica compartilhou com o marido, que também era médico, pediatra, e o marido falou: não, esse povo é doido, esse povo aí é tudo fanático religioso, é assim mesmo. E aí ficou esse negócio, e a médica e o pastor Jean falou: olha, se você aceitar, a gente queria convidar você para poder ir lá em casa, a gente jantar junto e falar um pouco mais da nossa fé para você. E a médica falou: aí eu vou. Passaram-se umas 2, 3 semanas e esse jantar de fato aconteceu. E aí ela diz no vídeo assim: quando abriu a porta, que a mulher do pastor Jean falou: boa noite, seja bem-vindo, nossa, que alegria, que felicidade de receber vocês aqui. Ela disse que pensou na hora: mas esse povo tinha que estar de luto, gente. Da onde que esse povo tem força e alegria para manifestar isso aí? E aí, a partir dali, eles começaram a se encontrar 1, 2, 3, 4, 5, algumas vezes, até que a mulher disse: olha, eu não aguento mais, eu quero esse Jesus que vocês têm. Eu quero entender a vida do jeito que vocês entendem, eu quero ter a leveza da vida como vocês têm. E aí aquela mulher, e o marido também, a mulher, o marido, se converteram, foram batizados e estão sendo bênção lá na igreja. Meu irmão, nós precisamos manifestar o Evangelho através do nosso testemunho. Através do nosso testemunho. Se as pessoas olharem para você, o que elas estão vendo? Quem elas estão vendo? Jesus ou seu podre coração? Porque o meu coração também é muito podre, meu irmão. Se não fosse Jesus segurando. Quer ver um exemplo? Deixa eu dar um exemplo bem... Como o nosso coração é podre. Em geral o pastor não faz isso, mas eu vou fazer. Ontem a gente estava jogando futebol. Os homens estão aqui e já estão rindo. A gente estava jogando futebol lá no Bombeiro. E a gente jogando futebol tal, e aquele joguinho acirrado, porque os bombeiros, não sei se vocês sabem, mas eles não cansam não. Não sei nem se eles são humanos aqui, povo. Eles correm, e tal. E no meio do futebol estava o Marcos. E o Marcos é muito chato jogando futebol. É muito chato. Fala o tempo inteiro e enche o saco e tal, aquele negócio. E aí o jogo já tinha 2 horas, já estava todo mundo extenuado, cansado, morto lá assim. E eu já estava virado com o Marcos. Eu falei: a próxima vez que ele vier, eu vou chutar ele, bola, cabeça e tudo. E aí, meu irmão, sobrou uma bola dividida para mim e para ele. Ah, meu coração cheio de ira. Meu estava pronto ali. E aqui é o seguinte: do jeito que eu estou, depois que engata a 5ª marcha, para frear não vai mais.
Então, depois que foi no embalo, já era. E aí ele escorregou. E eu chutei a bola. Mas eu fui para chutar, eu fechei o olho. Se tivesse na frente, eu tinha chutado. Graças a Deus era a bola que ficou na frente. E eu chutei e a bola foi na cabeça dele. Pá! Num primeiro momento, meu coração fez assim. Na hora que eu vi ele estendido, e eu, Marcos, tá tudo bem, cara? E ele, me deu uma vergonha. Os bombeiros, o pessoal da igreja, o pastor ficou bravo mesmo, hein? Gente, eu fiquei ali assim em cima do mato, minha vontade era fazer sumir e parecer do outro lado assim. O nosso coração é podre. Eu estou dando um exemplo bobo, eu sei, mas é real. Aconteceu ontem. Nosso coração é podre. Por isso que nós precisamos nos dedicar em oração, em relacionamento com Deus, porque só quando a gente tem a percepção da realidade de Deus nas nossas vidas, é que nós conseguimos ser testemunhas vivas e reais do Evangelho. Você já viu quando tem pessoa que você respeita, e ela chega próximo, você fala, não vou falar alto mais não, Você muda a conversa, você muda o tipo de conversa, porque aquela pessoa que você respeita está próxima. É isso. Se você tem intimidade em oração com Deus, Deus sempre está próximo de você, e isso vai refrear a maldade do seu coração. Ou seja, ontem eu não orei muito, tinha que ter orado mais ontem, orei muito pouco ontem. A percepção de Deus no futebol não estava tão grande assim. Por último, caminhe com pessoas. Meu irmão, a coisa mais interessante é o seguinte: o Evangelho não foi feito para andar sozinho. Então, em primeiro lugar, relacione-se com Deus. Em segundo lugar, comunique Deus. E em terceiro lugar, caminhe com pessoas. Paulo, a partir do verso 7, ele vai contar uma série de pessoas que tem aí, olha só. Tíquico informará a vocês de todas as coisas ao meu respeito. Depois ele vai falar de Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações. E Marcos, primo de Barnabé também. Depois ele vai falar de Jesus, o justo. Depois ele fala de Epáfras, ele fala de Lucas. Ele manda uma saudação para Ninfa no verso 15. Depois ele fala de Demas e por fim ele fala de Arquipo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que eu acho interessante desse texto aqui? Paulo está falando de pessoas que cooperavam com ele no Evangelho, pessoas que estavam trabalhando junto com ele. Mas eu quero contar a história, bem resumidamente, de cada personagem desse aqui, para você ver que caminhar com pessoas não era fácil na época de Paulo, não é fácil hoje e não vai ser fácil amanhã. Você só vai caminhar com pessoas visando a glória de Deus se você se dedicar à oração, se relacionar com Deus e se você for testemunha viva desse Evangelho. Então olha só, Tíquico era um homem que se juntou ao Paulo a partir da terceira viagem missionária e era um bom amigo e um fiel pregador do Evangelho. É só essa a informação que a gente tem sobre ele. Então Tíquico é um cara show de bola, bacana, bom demais. Mas depois ele fala de Onésimo. Onésimo já era um cara meio problemático, porque Onésimo era escravo de Filemon. Sabe aquela carta de Filemon? Filemon é o nome de uma pessoa. Onésimo era escravo de Filemon. Filemon era membro da igreja de Colossos. E Onésimo tinha feito alguma bobagem com o Filemon. Ele fez alguma besteira lá e fugiu para encontrar com Paulo. Ele encontra com Paulo, Paulo prega o Evangelho para ele recebe o Evangelho, ele agora diz que vai viver o Evangelho, e Paulo fala o seguinte: Onésimo, então agora você vai voltar para Colossos e vai resolver sua situação com Filemon. Entendeu? E ele está mandando quem para enviar com as cartas? Onésimo.
Onésimo, então já Onésimo já era um cara meio problemático, ele tinha uma situação pendente ali para resolver. Depois ele fala de Aristarco, que é um ótimo nome aí para quem vai ter filho, Aristarco, quem quiser, top. Companheiro de Paulo em sua viagem missionária e inclusive foi preso junto com ele. Aristarco então era aquele companheirão mesmo. Aristarco não só estava viajando com Paulo, quando que Paulo foi preso, ele foi preso junto. E é interessante que o texto diz que Aristarco mandou saudações, ou seja, Paulo estava contando que estava escrevendo uma carta para o pessoal de Colossenses, provavelmente eles estavam conversando, e Aristarco falou assim: ô rapaz, manda um abraço para essa galera, manda um abraço para essa turma aí, fala que nós estamos aqui, manda um joia para eles. Aristarco é show de bola. Mas aí vem Marcos. Marcos é o cara que escreveu o Evangelho de Marcos. Marcos é primo de Barnabé. Barnabé é um grande companheiro de viagem de Paulo. Só que Marcos é um carinha meio problemático. Porque olha só o que aconteceu. Marcos, quando Paulo e Barnabé foram fazer a primeira viagem, Barnabé falou assim: ô Paulo, tem um carinha aqui, um primo meu, gente boa demais, vamos levar ele com a viagem junto com nós? Paulo falou: beleza, nós precisamos de ajuda mesmo, traz ele lá. E aí eles foram partir a primeira viagem missionária. No meio do caminho, Marcos falou: esse trem aqui não é para mim não, é muito perigoso essa viagem, você está doido? Eu vou voltar para trás. Paulo falou: então vai. Marcos voltou para trás. Paulo e Barnabé terminaram a viagem, voltaram para Jerusalém e foram fazer a segunda viagem. Aí Barnabé quer levar quem de novo? Marcos. O que Paulo falou? Comigo não. Eu não ando com gente frouxa não. Esse cara já abandonou nós uma vez, nós não vai comigo de novo não. Barnabé falou: não, mas é meu primo. Sabe aquele primo que você acha que você tem que carregar ele a vida inteira? Era esse cara. Então, é meu primo. Não, não, vou levar meu primo. Aí Paulo falou: pois comigo ele não vai. A Bíblia não dá detalhes, mas a briga foi tão feia que Paulo falou: então você faz o seguinte, você vai para um lado que eu vou para o outro. Pronto. Você quer levar Marcos? Leve ele com você. Esse cara aí comigo para não serve mais. Agora, passado alguns anos, quem é que está lá visitando Paulo na prisão? Marcos. Você sabe quem que escreveu essas palavras aqui? Marcos. Porque Paulo ditou isso aqui. E foi Marcos que escreveu. Quem que está amiguinho agora do Paulo, rapaz? O tal do Marcos, que teve problema lá atrás. Você está entendendo? Porque Paulo, às vezes a gente olha a vida de Paulo e fala assim: ele caminhou com pessoas, era só gente boa. Não, tinha uns caras ruins, tinha uns caras problema. Mas Marcos, no fim das contas, foi bênção para nós. Depois ele fala de Jesus o justo. Sabe quem que é esse? Também não sei. Só fala desse cara aqui nesse texto. Nós não sabemos se ele é bom, se ele é ruim. Ele está aqui. Provavelmente um companheiro de Paulo. Depois ele fala de Epáfras. Epáfras foi um plantador de igreja. Epáfras plantou a igreja de Colossenses, de Laodiceia e de Herápolis. Epáfras era um cara top, um plantador de igreja. E Paulo fala algumas coisas bacanas de Epáfras. Paulo quer dar moral para Epáfras, porque Epáfras que era o verdadeiro pastor de Colossos. Então ele diz: olha, servo de Cristo Jesus, no verso 12. Ele está sempre trabalhando por você, sempre batalhando por vocês em oração, para que com pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade dele. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e Herápolis. Ou seja, imagina Paulo falando: esse cara eu aprovo. O cara era bom, não era? O tal do Epáfras era bom, mas nem todos eram bons. Tem Lucas, o médico. Quem que é Lucas, o médico? O cara que escreveu o Evangelho de Lucas e também escreveu Atos. Estava tudo lá, Paulo preso e esse pessoal lá junto com ele. Mas aí tem um outro cara chamado Demas. Ei, meu amigo, esse Demas aqui, Paulo fala bem dele aqui. Paulo fala assim: esse cara é joia. Mas passado alguns anos, Paulo vai falar desse Demas lá em 2 Timóteo. E vai falar assim: esse Demas é um maldito.
ele me abandonou e se entregou às paixões do mundo e foi embora para Tessalônica. Ou seja, Demas, que era um companheiro de Paulo, abandonou a fé e enfiou a cara na farra. Demas, um cara que caminhou com Paulo. Depois ele fala de Ninfa. Ninfa era uma mulher lá da cidade de Colossos que recebia a igreja na casa dela. Não tinha templos naquela época, não tinha salões como esse. Então, como que a igreja se reunia? Nas casas, não era só uma casa, eram várias casas. Eles se reuniam, compartilhavam da palavra de Deus, oravam, cantavam e por aí vai. E por fim, ele fala de Arquipo. Quem que era Arquipo? Arquipo era um cara que tinha um chamado para ser pastor, para pregar o evangelho, mas era um frouxo, não queria fazer isso. Olha só o que diz o texto. Agora você imagina, essa carta aqui é geral. Paulo não está nem aí. Paulo diz assim: fala para o Arquipo aí, para ele cuidar de cumprir o ministério que recebeu do Senhor. Fala para esse cara aí deixar de ser enrolão. Ele tá postergando para ser um pregador. Fala para ele ser um pregador. Qual que é a moral da história aqui, meu irmão? Ainda que você dedique-se em oração, ainda que você seja uma testemunha viva do Evangelho, você vai caminhar com pessoas, você precisa caminhar com pessoas, mas nem sempre serão boas pessoas. Nem sempre. Você vai ter gente medrosa, você vai ter gente que não cumpre o seu chamado, você vai ter gente show de bola, gente que vai estar junto contigo, se for preso, vou preso também e tal. Você vai ter gente que vai te trair, como foi o caso de Demas. Você vai ter gente que vai te abandonar no meio do caminho e depois vai querer reconciliar com você, como foi o caso de Marcos. Você vai ter gente de todo tipo. Qual é o segredo de caminhar com pessoas, sendo alguém que se relaciona com Deus e sendo testemunha viva do Evangelho? Qual é o segredo? Olhando para Cristo. Esse é o segredo. O nosso problema é que a gente se decepciona com pessoas e a gente culpa Jesus por causa disso. Já percebeu? Alguma pessoa te decepciona no universo da igreja, o que você faz? Vou na igreja mais não. Todo mundo, a gente até é general, todo mundo lá é safado. Todo mundo lá é hipócrita. Ninguém vale nada. Aliás, toda a igreja do mundo é assim. Porque você se decepcionou com uma pessoa. Ah, pastor, mas eu me decepcionei com 15. Eu sei. Você vai decepcionar com 20, com 30, com 40. Tem muito mais Demas hoje do que antes. Mas você só consegue continuar caminhando com pessoas se você olhar para Cristo. Para Cristo. Concluindo. O que fazer? Em primeiro lugar, tenha uma vida dedicada à oração. O que é uma vida dedicada à oração, meu irmão? É um tempo separado exclusivamente para Deus. Certo? Você não vai falar com Deus vendo televisão, vai. Lembra da história da sua mulher lá. Leva Deus a sério. Segundo, esteja atento à realidade desse mundo. Não se acha o santão também, que é, eu sou santo, eu sou o cara da oração, aqui, agora, não, isso aqui. Não seja hipócrita, não. Não é porque você ora mais do que o outro, que você se tornou melhor do que ele. Terceiro, seja grato a Deus diariamente. Seja agradecido. A gente reclama tanto, pede tanto, que deixa de agradecer a Deus. Aliás, esse vai ser o tema da pregação de terça-feira no culto da virada. Gratidão. Nós precisamos aprender a ser gratos. Meu irmão, você está entendendo que Jesus te salvou do inferno eterno? Você está entendendo que você não tinha propósito? Deixa eu dar um negócio aqui, deixa eu falar um negócio do meu coração para vocês aqui. Nós vivemos numa sociedade de hoje completamente perdida. Cada um de nós aqui está buscando respostas. Quem eu sou? Para onde eu vou? Qual o sentido da minha existência?
Nós estamos perguntando isso. As crises hoje das pessoas não são tanto financeiras, elas são emocionais. Há uma fragilidade emocional terrível, porque as pessoas não têm identidade, elas não sabem quem elas são, elas não sabem porque elas estão vivas. Quando nós olhamos para Jesus, há uma resposta completa. Deixa eu dar essa resposta para você. Você é filho de Deus. Você deve viver e foi feito para viver para a glória de Deus. Você está caminhando, vivendo diariamente para que um dia se encontre com esse Deus. Você tem uma esperança eterna de existência diante de Deus. Enquanto todo mundo está procurando uma resposta para a vida, Jesus é a completa resposta. Eu não tenho esperança do dia de amanhã. Eu tenho. Mas vai vir uma bomba atômica aqui e vai explodir isso tudo. Não interessa. Eu continuo com esperança, porque a minha esperança é além desse mundo. Ela ultrapassa a capacidade daquilo que os meus olhos podem ver. Eu não sei quem eu sei sim. Eu sou filho de Deus, eu sou amado por Deus. Deus me amou tanto que Ele rasgou o véu, Ele veio na história, Ele parou o tempo, Ele mudou a história para que eu pudesse ser identificado como filho dEle. Eu não sou amado, eu sou amado sim. Eu sou tão amado que o Deus Criador de todas as coisas me amou antes mesmo de lançar o fundamento sobre essa terra. Ele já dizia que me amava. É o que está lá em Efésios capítulo 1. Todas as crises emocionais do coração do homem são respondidas pela obra redentiva de Cristo Jesus. Mas muitas vezes nós não visualizamos isso, porque continuamos dando ouvido a filosofias, a religiosidades ou a ideias malucas. Por não visualizar isso, nós não conseguimos ser gratos. Quarto, seja testemunha do Deus vivo com suas ações. Quinto, seja testemunha com seu falar, falando com amor e com graça. Esse foi um ponto que eu acabei não explorando. Meu irmão, falar de Jesus é falar de forma graciosa. É falar de forma graciosa. Como que Jesus era conhecido? Como alguém manso e humilde. Como é que alguém manso e humilde fala? Oi, tudo bem? Joia. É manso, é humilde, é gostoso de ouvir. Mas a gente entra com 2,38 na mão. Quem não aceitar Jesus aqui vai para o inferno. Pá, pá. O que é isso? Ficou doido? Mensagem do Evangelho não é assim. Nunca foi assim. Sexto, caminhe com pessoas. Somos chamados para viver a realidade do reino de forma coletiva. E aqui deixa eu dar um outro negócio aqui muito legal. Existe um negócio hoje no Brasil chamado de o grupo dos desigrejados. Ou seja, pessoas que declaram fé, mas que não frequentam aquela fé que eles declaram. Essas pessoas deixaram de caminhar com outras pessoas, porque provavelmente elas se decepcionaram com a igreja, com quem quer que seja, enfim. E aí elas acreditam que dá para caminhar com Deus sozinho. Não, eu tenho minha fé, eu faço a minha oração aqui e tal. Meu irmão, isso é a maior ilusão que existe na face da terra. Igreja é um lugar cheio de gente problemática. Começando por esse aqui doido que fica chutando a cabeça dos outros no futebol. É cheio de gente doida. Cheio de gente doida. Mas é aqui que Deus trata o nosso coração.
Onésimo tinha que voltar para tratar com Filemon, no ambiente da igreja, o problema que ele tinha causado. Isso tratou o coração de Onésimo, quando você lê a carta de Filemon, isso trata o coração do próprio Filemon, isso trata o ambiente da igreja. Na pescaria que nós tivemos esse ano, por exemplo, teve um momento lá que nós falamos sobre perdão, e um irmão ali levantou e falou assim: olha, é o seguinte, eu quero pedir perdão aqui para o fulano, porque eu fiz uma acusação para ele, e eu vi que eu estou errado, eu quero pedir perdão para ele. Nós éramos 50 homens reunidos ali, os homens não choram, né, mas ficou todo mundo assim, bonito, né, cara, legal, né, porque isso também trata o nosso coração. É no ambiente da igreja que a gente vive essa realidade, é no ambiente do coletivo que a gente vive essa realidade. Quando você se isola, não existe um Deus só para você, Deus se manifesta para o seu povo, e se você não está no meio do povo, você não está em Deus. Não pense que é diferente, não pense que é diferente. 7º lugar, pessoas falharão, mas Cristo nunca falhará. Cristo não. Olhe para Ele, viva para a glória dEle, tenha uma vida realmente nele. Eu quero terminar com essa frase do Tim Keller. Preste bem atenção nessa frase. Você não percebe que Jesus é tudo o que você precisa, até Jesus ser tudo o que você tem. É por isso que às vezes Deus permite que a gente vá até o fundo do poço, porque aí a gente usa a seguinte frase: agora não tem mais nada, só Jesus. Pronto, era aí que Jesus queria que você chegasse. Você chegou aonde Ele queria que você chegasse. Agora não tem mais recurso, é só Jesus. Então é isso. Não precisava chegar tanto para você perceber isso. Mas Jesus precisa ser tudo na sua vida. E para Ele ser tudo na sua vida, nenhuma outra coisa pode ocupar o seu coração. Nem poder, nem dinheiro, nem sabedoria, nem religiosidade, nem conduta moral ética, nada. Ele precisa ser tudo. Tudo, tudo e tudo. Amém? Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos mostra uma realidade real, verdadeira, que traz sentido e significado para a nossa existência, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor na cruz do Calvário nos tornou filhos, nos encheu de esperança e nos faz sonhar com uma realidade muito melhor do que aqui estamos agora, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a viver essa vida com esse propósito, de viver para a Tua glória, de relacionar com o Senhor, de ser obstinado, dedicado a uma vida de oração, de ser testemunha viva de quem o Senhor é, que através de cada um aqui, ó Deus, o Teu Evangelho seja reconhecido, a Tua graça seja manifesta, pessoas sejam curadas, pessoas tenham o coração transformado, ó Pai, que o Senhor nos use de forma especial e poderosa, aonde e com quem estivermos, ó Pai, que o Teu Evangelho transborde através de nós, ó Pai, e nos capacita, nos ajuda a caminhar com pessoas diferentes de nós, pessoas que vão nos enganar, mas pessoas também que vão ser amigas, fiéis, leais. Pai, nos ajuda a entender que somos parte de um povo, que o Senhor nos chamou para andar juntos, nos fortaleça um no outro, ó Pai. É a oração que nós fazemos a Ti, ó Deus. Derrama da Tua graça sobre nós. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.